Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Filha é presa por suspeita de ser a mandante do assassinato da mãe e tudo para antecipar a herança. A morte violenta de uma vereadora no Rio de Janeiro mobiliza manifestantes também aqui em BH. Cerca de 10 toneladas de lixo são retiradas por dia só na Lagoa da Pampulha. E as consequências de tanto lixo lá e em outros locais atingem toda a população. Esse descaso do cidadão é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. 15 de março, Dia do Consumidor, faz 28 anos que o Código de Defesa do Consumidor foi criado, mas há direitos e deveres que muita gente desconhece. E para ajudar o motorista a usar os seus direitos e abastecer com segurança, hoje teve fiscalização nos postos de combustíveis da capital. A série Malas Prontas visita hoje a terra onde nasceu o mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Ritápolis guarda muitas histórias. E hoje, quinta-feira, é dia de agenda cultural para você programar o seu fim de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu uma mulher que é suspeita de ser a mandante do assassinato da própria mãe. De acordo com as investigações, a filha estaria interessada na herança e, para disfarçar o crime, tentou simular o suicídio da idosa. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Bismarck Silva Amaral e Samuel Soares dos Santos foram contratados por Gisela Bonelli Diniz Costa, de 43 anos, e o marido dela para matar a própria mãe. A motivação seria uma herança que a vítima, de 70 anos, receberia na semana do crime, em janeiro do ano passado, cerca de R$200 mil. Dias antes aí do crime, recebido um alvará para levantamento de uma herança dos pais e do próprio patrimônio do casal. Os dois executores seriam conhecidos do casal por já terem trabalhado na empresa da família. Eles receberiam R$250 cada um para cometer o crime. Gisela e o marido também contaram com a ajuda do filho de 17 anos, neto da vítima. O adolescente, ele entra na casa, ele abre a janela, adentra a residência e abre a porta para que os executores entrem na casa. Essa senhora estava no quarto aí, já preparando para repouso. Eles então golpeiam ela com a barra de ferro que ficava para a guarda da porta, da cozinha. Golpeiam essa senhora, arrastam o corpo dela até a cozinha e simulam lá o enforcamento. Ronildo Souza Dias, de 44 anos, marido e comparsa de Gisela, está foragido. A morte a tiros da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, na noite dessa quarta-feira, repercutiu em todo o país. Manifestações foram marcadas em diversas cidades brasileiras e aqui na capital o ato está sendo realizado desde o final da tarde na Praça da Estação. Os manifestantes carregam faixas em lembrança à vereadora, cartazes pedindo a apuração do crime, o fim da violência e ainda a igualdade entre as raças. Um carro de som está sendo utilizado pelos manifestantes que discursam durante o protesto. Motorista desrespeita a parada obrigatória e avança em cruzamento movimentado no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã de hoje e, para não bater no carro, o motorista de um ônibus que vinha na rua preferencial jogou o coletivo contra o muro de uma casa. A batida assustou a família de Cristiane, que estava dormindo na casa que fica em frente ao local do acidente. Era 4h30 da manhã, estava dormindo, escutei o barulho muito alto. E vim ver o que aconteceu, porque o meu medo é, toda vez que tem batida, eles entrarem na minha casa, como já aconteceu. De acordo com os vizinhos, o carro que subia a rua Perdizes não obedeceu à sinalização e acabou passando direto. Foi quando vinha um ônibus na rua Rio Pomba e, para não bater no veículo, ele desviou e acabou atingindo o muro daquela casa. A batida foi às 4h30 da manhã. No ônibus, além do motorista, estavam 10 passageiros que não se feriram. Dos ocupantes do Uber, somente um teve um pequeno corte na cabeça. O motorista do carro também não teve ferimentos. O motorista do Uber assumiu que estava errado, que ele não parou na parada obrigatória. E o motorista do ônibus disse que quando o viu, ele teve o reflexo de jogar o ônibus para a direita, porque se batesse logo de frente, poderia ser pior o acidente. Com placas de vende-se, a casa está sem moradores, mas a imobiliária já contatou a seguradora do veículo, que deve ressarcir os danos.
De acordo com vizinhos, o cruzamento é perigoso e já foi palco de vários acidentes. Aqui não tem uma semana que não, pelo menos 3 acidentes não tem. E assim, tá difícil, né? Porque é uma rua, como é que se diz, com fluxo enorme de veículo, uma rua estreita. Lógico que também tem que haver prudência dos motoristas. 15 de março, Dia do Consumidor, faz 28 anos que o Código de Defesa do Consumidor foi criado aqui no Brasil. A lei é obedecida fielmente por todas as empresas? Com certeza não. Nem todos os consumidores conhecem todos os direitos que têm. Mas a cada ano a gente evolui, podemos dizer assim. Tanto as empresas ficam mais responsáveis e são mais fiscalizadas, quanto os consumidores ficam mais atentos e não engolem qualquer desaforo. Por exemplo, se a loja aceita cartão, mas quando você vai pagar a sua compra descobre que tem valor mínimo, está errado. Você não pode aceitar. Nós preparamos uma reportagem com vários detalhes para te deixar mais alerta. A data não só se tornou uma oportunidade para promover descontos, mas também um dia em que os clientes comemoram conquistas importantes. O Código de Defesa do Consumidor é uma delas. Talvez a que mereça mais destaque. Não tem como você comparar em uma briga, por exemplo, judicial, um consumidor comum, médio, um brasileiro médio, com uma multimarca internacional. Então o código, ele equipara uma relação que é desigual por natureza. Então ele é uma lei que trouxe grandes avanços ao seu tempo. Até hoje ela é uma lei que se pode dizer atual. Claro que o nosso mercado de consumo não é igual ao que era em 90, em 88. Apesar das leis, muitos consumidores desconhecem alguns direitos, como, por exemplo, aqueles avisos de que o estacionamento não é responsável pelos pertences deixados nos veículos. Eles não têm valor. A responsabilidade é do estabelecimento, sim. Cobrar do consumidor, caso ele perca a comanda, também não pode. A responsabilidade do controle é do comerciante. No caso de cobrança indevida, a restituição do dinheiro deve ser feita em dobro. A cobrança dos serviços como água, luz, telefone e TV por assinatura podem ser suspensos em caso de uma ausência longa, como nas férias. As lojas não são obrigadas a aceitar cartão, mas se o fizerem, não podem estipular um valor mínimo para pagamento, dentre outros tantos direitos contidos no Código de Defesa do Consumidor. Mas o perfil do cliente vem mudando a cada ano. Nesta Páscoa, por exemplo, os comerciantes já notaram que os consumidores estão mais exigentes. Ele quer coisas bonitas, baratas, com preço bom, né? E querem assim que dividem no cartão também, né? As compras. Então a gente está fazendo o máximo para que eles possam levar e agradá-los. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro, feita em 10 supermercados e lojas de departamento da capital, mostrou que o mesmo produto pode variar até 60% no preço de um lugar para o outro. O estudo também apontou que a indústria tem diminuído cada vez mais o tamanho dos ovos de chocolate. Isso é muito ruim, porque o consumidor é atento. O consumidor está vendo que muitas vezes ele pega uma embalagem e não tem a mesma quantidade do produto, mesmo que está já avisado na embalagem, mas ele vê, ele tem essa sensação. E ele se sente enganado e acaba partindo para outras marcas, para outros produtos que compõem aí, que podem ser substituídos. A mensagem que fica para este dia é de conquistas e também de muita atenção na hora de ir às compras. Eu acredito que pesquisar preços é realmente uma função muito importante do consumidor, assim como trocar informações. Hoje ele vê um ovo de Páscoa aqui mais barato, ele passa para outro consumidor. Isso é importante, além das pesquisas de preço naturais que a gente já faz e o próprio consumidor faz. E neste Dia do Consumidor, teve fiscalização nos postos de combustíveis da capital. Você sabia que ao menor sinal de dúvida sobre a qualidade do combustível que você está comprando, você pode pedir que o posto faça um teste de qualidade ali mesmo na sua frente? No Dia do Consumidor, fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, estiveram em postos de Belo Horizonte para orientar os consumidores sobre os seus direitos ao comprar combustível. Aqui nos postos, os fiscais fazem alguns testes que devem ser realizados toda vez que o consumidor pedir. São eles que demonstram a qualidade e se o volume fornecido é o mesmo mostrado nas bombas. O consumidor, ao momento que ele solicita um teste, ele pelo menos ele tem a sensação de que ele está sendo, não está sendo lesado e ele consegue tirar a dúvida de que realmente o combustível que ele está abastecendo é um combustível que tem uma qualidade.
Devia perceber, se o carro falhar muito, entendeu? Às vezes algum posto você vai e abastece, o carro falha muito, eu vejo que tem até adulteração na gasolina, né? Os colegas meus sempre reclamam de algumas gasolinas, mas no meu não. Esse aqui eu não posso reclamar por enquanto, não. Mas se tiver, eu reclamo na hora e procuro o meu direito. E o consumidor deve fazer isso mesmo. É através das denúncias de possíveis fraudes que os órgãos competentes mantêm a qualidade do serviço prestado. Caso encontre a fraude ou se o equipamento estiver estragado, nós autuamos e pedimos para fazer a manutenção do equipamento. E se caso houver fraude, o posto pode ser inclusive ser fechado. Todos os dias, cerca de 10 toneladas de lixo são recolhidas na Lagoa da Pampulha. E nessa época do ano, a situação piora por causa das chuvas. A quantidade de sujeira chega a dobrar. Quem usa o local para se exercitar, passear ou mora na região, se incomoda com a sujeira e até com mau cheiro. Um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil e recentemente eleito Patrimônio Cultural da Humanidade, a Lagoa da Pampulha vive um problema recorrente, a poluição. Quem tem o costume de usar a lagoa para se exercitar se incomoda com a quantidade de lixo. É muito triste, igual ali. Acabei de ver um lixo ali. As pessoas, elas não valorizam isso que Minas Gerais tem. Eu acho que deveria valorizar mais. Todo mundo fala muito bem da Pampulha, né? E é uma visita que tem que fazer quando vem para BH. Mas quando você chega e vê cartão no lago, monte de garrafa, saída de esgoto a céu aberto, dá um pouquinho de decepção, né? Incomoda um pouquinho. Eu costumo vir para cá para poder caminhar e correr no entorno da lagoa. A gente tem que escolher onde vai correr, porque em alguns lugares o odor desagradável incomoda para quem está correndo aqui em volta. E se o problema desanima quem está só de passagem, imagina como é para os moradores da região. Tem a parte do cheiro, né, da sujeira que desce principalmente pelos córregos, né, que seria a maior fonte de poluição na nossa opinião. Quer dizer, quando tem a chuva, lava toda a região onde é que os córregos passam e vem desaguar na Pampulha. O sistema de contenção de sujeira que existe da Prefeitura não funciona com muita efetividade. A Prefeitura de Belo Horizonte realiza diariamente a limpeza do espelho d'água da Lagoa da Pampulha. São 30 homens que retiram por dia cerca de 10 toneladas de lixo. Com o período chuvoso, o trabalho intensifica e aí esse número praticamente duplica. A Lagoa da Pampulha é alimentada por 9 córregos que vêm de Contagem e áreas adjacentes. Então todo esse lixo despejado nesses córregos acaba parando na lagoa. Por mês são gastos 140 mil na limpeza do ponto turístico. O diretor de obras da Sudecap enfatiza a importância das pessoas se conscientizarem sobre o descarte correto do lixo. A população tem que nos ajudar também a evitar despejar esses lixos em locais inadequados, como beira de córregos e no próprio chão, ruas. Deposite o lixo na lixeira, por favor. Tá certo, né, gente? Depositar o lixo na lixeira é uma das ações mais simples e deveria ser seguida por todos nós. Mas não funciona assim. Quer ver outro hábito simples? Levar para a porta da sua casa ou do seu prédio o lixo que vai ser recolhido pelo caminhão somente na manhã do dia em que ele é de fato recolhido. Tem gente que coloca na calçada 2 dias antes, na noite anterior. Se vem uma chuva, vai tudo para o bueiro. Pois essa nossa falta de cuidado com a cidade de Belo Horizonte, que causa vários problemas urbanos, é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Me conta aqui, você acha que a prefeitura pode fazer algo mais ou a responsabilidade maior talvez seja do cidadão mesmo ser mais cuidadoso? Não, eu acho que são as duas coisas, Inácia. Eu acho que, primeiro, a questão cultural. O habitante, o cidadão, deve ter o hábito, deve se conscientizar de que ele não deve jogar lixo na cidade. Não deve colocar lixo na porta da casa, como se colocou aí agora, no dia anterior. Põe no dia do recolhimento do lixo. Enfim, essa é uma questão. A outra questão é o poder público, a ação do poder público. O poder público precisa de duas coisas, no meu entendimento, a meu juízo. Primeiro, multar, fiscalizar e multar aqueles que transgridem essa legislação, porque é proibido jogar lixo na rua. Segundo, colocar pela cidade, isso não é nenhum desdouro para ninguém, colocar pela cidade cesta de lixo. Nós vimos agora na reportagem uma cesta de lixo que foi mostrada ali, cinza, ela é cinzenta. Então você nem percebe que ela está por ali. Às vezes você passa perto de uma lixeira, procurando a lixeira e não a vê,
porque ela é mal posicionada, a cor que não é bem escolhida. Poderia ser uma cor mais viva, mais intensa, mais quente, como se diz. Mas não é assim. É cinza, igual nós vimos nessa reportagem agora. Então é para dividir a fatura entre a prefeitura que fiscaliza pouco ou não fiscaliza e o cidadão que não faz o que devia. Não fiscaliza, não coloca devidamente as lixeiras como deveria colocar e o cidadão que é mal educado e joga o lixo na rua. Não deveria fazer isso. Então essa parte a gente dá conta de mudar, não dá, Lindenberg? Sem dúvida. Obrigada, até semana que vem. Você vai mudar, não vai? Bom, gente, uma outra notícia de hoje para você. A SEMAD, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entregou hoje à empresa Anglo American o auto de fiscalização lavrado pelo Núcleo de Emergência Ambiental da Secretaria sobre aquele rompimento do mineroduto Minas Rio, no município de Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira, que aconteceu na última segunda-feira. Entre as medidas a serem adotadas pela mineradora, a SEMAD determinou que fosse feito de imediato, feita a limpeza da calha do Ribeirão Santo Antônio do Grama e suas margens com recolhimento do minério sedimentado até o dia 31 de maio. A empresa deve também encaminhar um laudo comprovando a estabilidade da barragem de emergência. A SEMAD ainda exige o envio do projeto de recuperação da área degradada pelo acidente. E você vai ver a seguir a classificação do Atlético na Copa do Brasil, noite de emoções que terminou com pênaltis. A gente fala agora de futebol. A noite de ontem foi de emoção para os atleticanos. Na partida contra o Figueirense, o time catarinense venceu por 2-1 no tempo normal. Mas como o Galo havia vencido fora de casa por 1-0, o saldo foi de 2 gols para cada time. E nesse caso, o desempate é nos pênaltis. E aí, São Vítor brilhou para salvar o Galo. Tá longe, muito longe de ser só futebol. Nos gritos da torcida, nos aplausos, na faixa do Figueirense, nas camisas do Galo. Homenagens mais que merecidas a quem fez tanto pelo esporte brasileiro. Valeu! E como valeu Bebeto de Freitas, que faleceu na última terça-feira dentro da cidade do Galo, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Com a bola rolando, o Galo precisava só de um empate para se classificar, já que em Santa Catarina havia vencido a primeira partida, 1-0. Sabendo disso, o Figueira começou no ataque, jogando para frente. Este golaço de falta do Zé Antônio abriu o placar aos 21 minutos. Vou te contar que no ritmo que o jogo estava, já tinha torcedor atleticano começando a rezar. Bom, e aí adivinha quem atendeu as preces? Ricardo Oliveira. O bom pastor recebeu aquele passe abençoado do Adilson e marcou 1-1. E olha que ele quase virou o jogo minutos depois. Chutaço de fora da área que tinha endereço certo. Mas o Denis mandou bem. O Figueira começou a segunda etapa de novo melhor. E o Jorge Henrique, depois do bate-rebate, aproveitou o presentão do Léo Silva e deixou o time catarinense na frente mais uma vez. O Galo teve a chance do empate com o Patrick, aos 40 do segundo tempo. Sabe aquele gol da salvação? Não teria pênalti, classificação garantida, mas ele errou. Aí não teve jeito. 2-2 no placar agregado e a disputa da vaga foi para as penalidades. Então foi aí que o Galo mostrou que a noite realmente seria abençoada. São Vítor defendeu as cobranças do Jorge Henrique e do Renan. É a competência emocional do momento ali que determina um acerto ou um erro, né? E a gente tenta fazer esse jogo emocional com o batedor para tentar desestabilizá-lo, tentar criar dúvida na sua cabeça e buscar fazer a defesa. Méritos do goleirão e da boleirada do Galo, que não errou nenhum pênalti. Luan bateu decisivo, 4-2, e mesmo com muita dificuldade, o Galo está na próxima fase da Copa do Brasil. Agora o Galo se concentra no Campeonato Mineiro. Domingo já tem quartas de final, mas nada de esquecer dessa atuação. A instabilidade da equipe preocupa o técnico Thiago Largue para a continuidade da temporada. Tivemos bons momentos ali no primeiro tempo, em termos de saída de bola, de controle do jogo. Teve um lance que a gente trocou passe por uns 2 minutos seguidos, parece, e chegando no ataque. Não é posse de bola só lá atrás, é uma posse de bola com progressão, que é o que a gente trabalha, mas a gente sabe que isso é difícil de fazer. Sabe que demanda tempo, demanda trabalho, repetição e pequenas correções onde a gente vai modificando um detalhe ou outro em busca do resultado que a gente quer.
Depois do intervalo, você é nosso convidado para um passeio por um município que guarda grandes histórias, paisagens e aquele jeito mineiro do interior. Nós vamos conhecer hoje Ritápolis. A gente faz agora um passeio por uma cidadezinha que encanta os visitantes. É a terra onde nasceu o mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A equipe do Malas Prontas foi até Ritápolis, município que guarda grandes histórias, paisagens bonitas e aquele jeito simples de quem dá valor à vida no interior. De Belo Horizonte a Ritápolis, a viagem dura pouco mais de 3 horas de carro. Aqui embaixo, aquela calmaria do interior que faz bem para qualquer pessoa. De cima, uma visão linda da cidade, que tem características antigas, sem nenhum prédio. São pouco mais de 5.000 ritapolitanos, ou que podem ser chamados de gabirobas. O carinhoso apelido vem desta frutinha, uma das mais comuns na cidade. A dona Maria Lúcia tem plantação de gabirobas na fazenda. Aproveita a colheita todo final de ano para estocar. Afinal, ela precisa da fruta para produzir licor e geleia. Para quem está assistindo a gente, que não conhece, dá para assemelhar o gosto da gabiroba com alguma outra fruta? Eu acho que é o pequi, o genipapo, o vaia. Eu acho que tem porque é tudo quase do cerrado, né? Mas ela fabrica e vende doces também, aquelas legítimas receitas da vovó. Dá até para comer um pedaço de amor. Essa aqui é uma receita de quem? Da minha avó, que a minha tia ia lá para fazer para minha mãe. Poucos metros para baixo da lojinha da Dona Lúcia tem uma outra. Linhas, tintas e muito talento. Foi o necessário para um grupo de artesãs há 18 anos criar uma associação. O crochê você esquece. Nada passa na sua cabeça, porque você tem que ficar contando os pontinhos, laçadas, então você esquece que você tem problema. É muito bom. Assim como toda boa cidade do interior, uma das principais referências aqui em Ritápolis é a Praça da Matriz. Mas por aqui não é só a igreja que chama a atenção. Esta estátua de Tiradentes é bem especial. Você pode até ter lido em algum livro de história que o líder dos Inconfidentes nasceu em São João del Rei. Mas com a emancipação de Ritápolis, essa informação mudou um pouco. Esta aqui é a Fazenda do Pombal, local onde Tiradentes nasceu e que a partir de 1963 passou a pertencer ao município de Ritápolis. E vou contar uma coisa para vocês. O que não falta por aqui é história. E essas pedras guardam muitas delas. E quem vai nos ajudar a contá-las é Humberto, presidente do Instituto Histórico. Tiradentes foi condenado por crime de lesa majestade, foi o único que foi levado à morte na Inconfidência Mineira, né, à forca, e parte da sua sentença foi destruição da fazenda, das suas propriedades e salgar o terreno. Então hoje o que nós temos de materialidade da história de Tiradentes, fora alguns documentos, né? Mas materialidade da Fazenda do Pombal, onde ele nasceu e foi criado, é isso aqui que nós vemos, que são essas ruínas do engenho. A Fazenda do Pombal, no final da década de 90, virou a Floresta Nacional de Ritápolis, que é administrada pelo Instituto Chico Mendes. São apenas 90 hectares, uma das menores reservas ambientais do Brasil. Pequena no tamanho e gigante na diversidade. Temos Mata Atlântica, temos Cerrado, então hoje tem uma importância regional muito grande e uma riqueza expressiva de espécies de flora e da fauna. Mas é daqui de cima que dá para ter uma dimensão maior de tudo. É possível apreciar, por exemplo, o encontro das águas do rio Santo Antônio com o das Mortes. Agora, olhando mais de perto, tem também um viveiro com aproximadamente 40 mil mudas de 400 espécies diferentes, todas nativas e algumas exóticas, como a unha da vaca branca. Mas voltemos à história de Tiradentes. Segundo Humberto, uma tradição oral, quase uma lenda, dizia que neste terreno em Ritápolis, no século XVIII, ficava a Capela de São Sebastião do Rio Abaixo, local onde Tiradentes foi batizado. Uma escavação feita em 2014, que você confere agora, com exclusividade na TV brasileira, praticamente confirmou essa tese. Para ter essa confirmação, é necessário hoje em dia um processo de estudo arqueológico, para você ter o detalhamento do que realmente foi encontrado.
né? Não é comum você encontrar uma ossada no fundo de uma horta, de uma casa, com alicerce bem antigo, provavelmente foi construído em cima do alicerce da igreja, com vários relatos que ali era a igreja, a capela de São Sebastião do Rio Abaixo. Só que precisa de mais materialidade, porque isso vai mudar muita coisa na historiografia, principalmente na biografia de Tiradentes. E é assim, com grandes histórias, belas paisagens e muita simplicidade, que Ritápolis encanta quem visita e quem mora por aqui. Eu não queria vir de jeito nenhum. Agora, não quero ir embora mais, não. Fica a dica para o seu próximo passeio. E já sabe o que vai fazer no fim de semana? Se ainda não se programou, a gente traz agora dicas bem legais, os destaques com Luciana Viana. No cinema, a estreia de um longa baseado em fatos reais. É o 12 Heróis, que conta a história de um grupo de voluntários das Forças Especiais dos Estados Unidos na caça aos terroristas que estavam por trás daquele ataque de 11 de setembro. Lara Croft está de volta em Tomb Raider, em uma nova versão. Na história, ela tem 21 anos e leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres e se recusa a assumir a empresa do pai desaparecido. Para tentar solucionar o mistério, ela acaba parando numa ilha japonesa que guarda inúmeros segredos, alguns até fatais. Para toda a família, um domingo mágico com o espetáculo Histórias das Princesas e Seus Príncipes, no Cine Teatro Brasil Valourec. A Filarmônica de Minas vai pela Itália em suas expedições musicais, dentro da série Fora de Série, na Sala Minas Gerais, neste sábado. Também no teatro, o espetáculo Boca de Ouro, neste fim de semana, no Grande Teatro do Palácio das Artes. A direção é de Gabriel Vilela e texto de Nelson Rodrigues. Já o Teatro Bradesco recebe o espetáculo Céus, nesta sexta e sábado. Isolados em uma espécie de bunker, os personagens precisam desvendar um atentado terrorista. Acompanhado pela viola de 10 cordas, mais conhecida como viola caipira, Almir Sater se apresenta nesta sexta-feira no Palácio das Artes. Quem curte samba e pagode, pode reviver os ritmos que conquistaram o país no Mineirão neste sábado, com Harmonia do Samba e Raça Negra. Programe-se, divirta-se. E agora eu quero reforçar aquele convite para que você mantenha contato conosco, nos diga o que está acontecendo de importante aí perto de você, faça denúncias. Use o nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663 e querendo rever o conteúdo do nosso jornal, acessa lá youtube.com/TV Band Minas e você pode até assinar o nosso canal e ser avisado toda vez que a gente publicar matérias, combinado? Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência por hoje, mas amanhã estaremos juntos de novo. Até lá e boa noite.